A primeira questão é o que é digestão? O que é digestão? O que você entende como digestão? Aqui, digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, como que funciona isso? Você pega uma maçã, por exemplo, você vai mastigar ela, você pega um pedaço, uma mordida na maçã e você vai mastigar. Quando você mastiga, você tritura aquela maçã em pedaços menores. Esse alimento, ele sai da boca, passa pela faringe, estômago. No estômago, ele sofre uma ação dos sucos gástricos. E depois, posteriormente, ele vai para o intestino delgado, onde ocorre a maior parte da absorção de proteínas. Por isso que diz, digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores. Por quê? Porque aquele alimento que já foi triturado pela boca, foi encaminhado através do esôfago até o estômago, ele começa a sofrer uma reação e vai transformar aquele alimento em substâncias menores e mais simples, facilitando assim a absorção através do intestino ou através do nosso corpo. Tudo bem? Legal, né? Vamos à segunda questão. Qual a função? Não, desculpa. Por que nós temos que comer? Por que você acha que você tem que comer? Nosso corpo funciona como um carro. Ó, funciona como um carro. Para que ele se mova, é preciso combustível e um comburente. O que seria o combustível? A gasolina, por exemplo. Tá? No nosso organismo, transformando isso para o nosso organismo, para o nosso corpo. Tá? Então, o nosso corpo funciona como um carro. Para que ele se mova, é preciso ter um combustível e um comburente. Ou seja, nosso combustível é o alimento. Se você não come, você não tem combustível. E o comburente é o oxigênio. Nosso corpo não tem energia se falta oxigênio. Por isso que se você fizer... você não consegue respirar. Falta oxigênio e rapidamente você pode desmaiar ou pode sofrer uma queda no seu corpo, por exemplo, tá? Então, por que você tem que comer? Porque o seu corpo precisa de combustível, que é o alimento, e o comburente, que é o oxigênio. Beleza? Vamos à terceira questão. Quais os tipos de digestão? Nós trabalhamos com dois tipos de digestão, a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela também é chamada de digestão física, tá? Vamos passar aqui. Isso aqui seria uma explicação melhor. Tipos de digestão. Então, a digestão mecânica, ela também é chamada de digestão física. O que ocorre? Qual a função dela? Então, ela compreende nas ações de trituração e redução de alimentos em partículas menores, facilitando assim a ação dos sucos digestivos. A digestão mecânica, então, é mais ou menos o que nós explicamos lá na primeira pergunta, quando eu falei que o suco gástrico facilitava a dissolução dos alimentos que você tinha mastigado, lembra? Então, ó, digestão mecânica ou física compreende nas ações, tá, de trituração, quando você mastiga, tritura, tá? E redução dos alimentos em partículas menores. Você pega um pedaço de maçã e reduz em pedacinhos de maçã, facilitando a ação dos sucos digestivos. Quais são os sucos digestivos? Vamos ver daqui a pouco, mas tem o suco gástrico, o suco pancreático e a bile, né? Que seria produzida pelo fígado, armazenado na vesícula biliar. Depois a gente fala disso, tá bom? Exemplos de tipos de digestão mecânica. Qual o exemplo? Mastigação, quando você mastiga. Deglutição, quando você engole. E movimentos peristálticos. Sabe o que é o movimento peristáltico? Não. É movimentos involuntários. Sabe quando você está sentado assim perto de alguém e a sua barriga começa... Entendeu? É movimentos peristálticos. Você não tem ação sobre eles. Tá bom? E esse é o primeiro tipo, mecânica. E química?
compreende as reações químicas das quais alimentos são decompostos em moléculas mais simples, é realizado por enzimas. Então, aqui seria o que? Mastigação é a física. A digestão é dois tipos, mecânica e física. A mecânica é quando você... é o processo que ocorre. É a mastigação, quando você mastiga, deglutição, quando você engole, e os movimentos peristálticos, que é o que empurra. No caso, o esôfago tem movimentos peristálticos. Por quê? Porque depois que você come, passou daqui, você não consegue mais voltar. A menos que você coloque o dedo na garganta, daí volta. Mas, naturalmente, daqui para baixo, ele vai sozinho até o estômago, tá? Então, mastigação, deglutição e movimentos peristálticos. Isso é a ação. Como o movimento, o alimento, o caminho que ele faz. Essa é a mecânica. E a química? Compreende reações químicas das quais os alimentos são decompostos, ou seja, quando eles começam a virar quimo, né? Depois quilo e depois fezes. Então eles começam a sofrer ações de enzimas, que são do suco gástrico, depois do suco pancreático, suco intestinal e assim por diante, tá bom? Então esses são os tipos de digestão. Mecânica, também conhecida por física, e digestão química, ok? Vamos para a próxima. Explique o caminho dos alimentos no tubo digestivo. Você come por onde? Pela boca. Então, boca. 2. Depois da boca vem o que? Faringe. Passando a faringe, aqui você tem o esôfago, onde o alimento fica parado um pouquinho, no estômago. E depois, intestino delgado, que ele é bem grandão, ele vem tudo aqui, vem até aqui embaixo. E depois, quando vai sair, não, ele sobe aqui de novo pro intestino grosso, tá vendo? Ó, boca, faringe, que é só um pedacinho, depois esôfago até chegar ao estômago, intestino delgado, que é toda essa parte laranja aqui. Quando você acha que ele vai sair, não, ele vem aqui pro intestino grosso, que é esse verde, tá bom? Então vamos lá? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Próxima questão e quinta questão. Quais as glândulas anexas que ajudam a digestão? O que é glândula anexa? Anexo é uma coisa que ajuda. Então, o alimento não passa por essas glândulas que eu vou citar para vocês. Porém, sem elas, a digestão fica difícil, tá? Então, quais são as glândulas anexas que ajudam na digestão? Ó, vou passar rapidinho aqui. Depois a gente volta. E as glândulas? Aqui estão elas. Glândulas anexas. O que são glândulas anexas? São glândulas que elas ajudam na digestão. Então, por que elas ajudam? Quando você mastiga ou quando você sente um cheiro bem gostoso com alguma coisa muito gostosa, o que vai acontecer? Você não fala, enchi minha boca de água, tô com água na boca, certo? Quem nunca falou isso? Então, glândulas salivares, elas produzem, lógico, não vem ao caso, mas elas são 3. Tem a maior, que é as parótidas, maxilares e sublingual, que fica embaixo da língua. Elas que produzem a saliva. Então, por quê? Porque quando você mastiga, por isso que tem que mastigar o alimento várias vezes. Quanto mais você mastiga seu alimento, mais o alimento vai ser facilitada a vida do estômago e depois do intestino, tá? Por isso que tem que mastigar. Não pode engolir inteiro, tá bom? Pâncreas. Qual a função do pâncreas? O pâncreas está aqui, ó, tá vendo? Qual a função dele? Tá? Função do pâncreas. Filma aí, Renatinho. Função do pâncreas. Qual a função do pâncreas? A função do pâncreas é, entre outras coisas, várias funções, mas no sistema digestório, a função do pâncreas é produzir o suco pancreático, que junto com a bile, o suco intestinal, o suco gástrico, ele vai facilitar a digestão. Então, vamos para a próxima. Fígado. Qual a função do fígado? O fígado ele tem mais de 500 funções.
Porém, o que interessa para nós aqui é a produção da bile. A bile é produzida no fígado, mas ela precisa ser armazenada. Você precisa fazer um estoque de bile. Então, esse estoque é armazenado na vesícula biliar. Então, voltando à nossa questão, quais as glândulas anexas que ajudam na digestão? Glândulas salivares. Qual? Mais? Pâncreas, vesícula biliar e fígado. Ok? Glândulas salivares, pâncreas, vesícula biliar e fígado. Muito bom. Vamos para a próxima questão, que é a nossa questão número 6. O que é digestão química? Lembra que nós falamos lá atrás que existia 2 tipos de digestão, a mecânica e a química, né? Então a química, ela é, vamos voltar lá atrás para nós falarmos da digestão química. A química é aquela digestão, tá? Que ela é realizada por enzimas, as enzimas compostas nos sucos gástrico, intestinal, pancreático e assim por diante. E ela vai facilitar a vida no nosso intestino, tá? Então, as enzimas, elas vão preparar o alimento para ele ser realizada a digestão e futuramente absorver as proteínas e o restante vira fezes, que é excretado, tá bom? Então, tipo de digestão. A digestão química, a função dela é produzir, são reações químicas, tá? Nas quais os alimentos são decompostos. Então vamos supor, se você comeu, passou pela faringe, vai no esôfago, estômago, ficou um pouquinho lá, suco digestivo, tá? Começa a digerir aquele alimento. Terminou, manda para o intestino delgado. No intestino delgado, sabe quando você come uma carne bem gorda? Ela pode fazer mal. Por que ela não vai fazer mal? Porque o suco digestivo vai começar a ação e quando chegar na primeira parte do intestino delgado, ela vai receber 3 ajudas. Primeiro, que no intestino tem o suco intestinal. Automaticamente a vesícula biliar vai mandar a bile, que funciona nada mais como detergente para o nosso organismo. E o pâncreas vai mandar o suco pancreático. Então, ações desses sucos, suco digestivo, suco pancreático, a bile e o suco intestinal, vai facilitar a vida da digestão química. Ela vai produzir o alimento em moléculas menores, que futuramente vai virar quimo, que depois vira quilo, que depois vira fezes. E depois você manda embora, tá bom? Próxima questão. Qual a função da faringe? Vamos para a faringe. Qual a função da faringe? Boca não quero saber agora, língua, dente, nem pensar. Parte dos dentes também não. Faringe. A faringe é um órgão do sistema digestório que é só esse pedacinho. Mas a nossa pergunta não pergunta como a faringe é. Pergunta apenas qual a função dela, certo? A faringe, ela, bem aqui na faringe, é localizada no final dela a epiglote. O que é epiglote? É uma portinha. Sabe quando você toma água e às vezes a água vai e vai pro... Antigamente a gente falava, vai pro buraco errado que você começa a tossir. Por quê? Porque provavelmente ou o ar mesmo entrou meio atravessado em um lugar que não era para entrar. Então tem uma portinha aqui que determina que não entre ar, no caso alimento no caminho do sistema respiratório. Então no final, a faringe, a função dela é encaminhar o alimento do sistema digestório da boca até o esôfago, tá? Da boca até o esôfago e posteriormente no final dela eu tenho a epiglote, que é o que? A epiglote, ela fecha, é a portinha de entrada que ela fecha. Opa, esse ar encaminha para traqueia. Opa, esse alimento vai para o esôfago. Inteligente, é tipo de uma cancela, tá? A epiglote que fica lá. Então a função da laringe
é, além de conduzir o alimento no início do sistema digestório, antes do esôfago, é evitar que o alimento passe para as vias respiratórias. Então aqui, ó, tá vendo? Tem uma travinha que chama-se epiglote, que fica localizado na nossa laringe. Pergunta número 8. Qual a função do esôfago? Qual a função do esôfago? Levar o alimento triturado até o estômago. Tá bom? Então, levar o alimento triturado até o estômago. Então você comeu pela boca, passa pela faringe e vem o esôfago. A função do esôfago é levar o alimento que você já mastigou da faringe até o estômago, tá? Função do esôfago: levar o alimento triturado até o seu estômago. Questão número 9. E qual a função do estômago? A função do estômago é produzir o suco gástrico, tá? O suco gástrico. As paredes do estômago, elas produzem o suco gástrico. Então, qual a função do estômago? Produzir o suco gástrico. Tem gente que fala, o estômago faz a digestão. Não, o estômago não faz a digestão. Ele atua no processo digestivo. Você mastiga, a sua digestão ela começa a ser facilitada na boca, quando você mastiga. Ou seja, se você engoliu inteiro, você já pulou a primeira parte e já está complicando a vida do teu estômago lá embaixo. Tá bom? Então, mastigou bastante, ele saiu pela faringe, passou pelo esôfago, chegou no estômago. Chegou no estômago, ele vai dar uma paradinha lá para ser como se começasse o processo digestivo ali. Tá? Então ele começa a sofrer as ações do suco gástrico, ou suco digestivo, né? Suco gástrico é mais comum. Esse suco gástrico é composto por quê? Ácido clorídrico e enzimas digestivas, tá? Que as enzimas digestivas, elas digerem, ou seja, elas absorvem a proteína. E o ácido clorídrico mata os micro-organismos. Então por isso que muitas vezes você come alguma coisa que está, tipo, vamos supor, um alface que não foi bem lavado. Você não vai ter uma ação tão grande, tão assim, vai dar uma dor de barriga. Se as bactérias ou os micro-organismos que você não lavou direito não forem muitos, o estômago consegue acabar com eles, consegue reduzir eles. Porém, se esse suco não for suficiente para combater os micro-organismos, vai dar aquela bela dor de barriga em você. Por isso tem que lavar os alimentos. Tá bom? Então, qual a função do estômago? Produzir suco gástrico, né? No início da sua digestão. E esse suco gástrico é formado por água, ácido clorídrico, que mata os micro-organismos, além de enzimas digestivas, que é elas que vão absorver as proteínas. Tá bom? E nossa última questão desse início de vídeo, 10ª. Qual a função do intestino delgado? Produzir suco entérico ou suco intestinal, tá? Então, o intestino delgado, ele é esse meio aqui que tem umas curvinhas um pouco menores, tá? Então no intestino delgado, não vem ao caso agora, mas ele é dividido em 3 partes. Duodeno, que é a primeira parte dele aqui, tá vendo? Que é onde recebe o suco pancreático e a bile. E jejum, que é no início, e o final dele, que é o íleo. Ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e íleo. Mas qual a função dele? Produzir o suco entérico, que é o suco intestinal, que vai ajudar na digestão, além de absorver os nutrientes. Então, a maior parte da proteína que você come é absorvido no intestino delgado. Apenas 10% dessa proteína ficou no estômago ou vai ser absorvida no final da digestão no intestino grosso, tá? 90%, ou seja, de 10, 9 vai ser absorvido no intestino delgado. Os outros 10% ou 1 vai ser dividido essa proteína entre o estômago, que é o início, e o final, que é o intestino grosso. Tá bom?
Fique aí, nós já continuamos.